Glória a Deus, Deus Santo, de maravilhas, pelos sinais, maravilhas. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, verso 3. Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer. A tua graça venha ser conosco, a tua misericórdia venha ser conosco. Hoje a palavra, o tema é cidades impenitentes e espíritos atormentadores. Que o Senhor venha derramar revelação nesta final de manhã. Eu sou dependente do teu Espírito, de Cristo, das revelações de Cristo na minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Amados irmãos, essa palavra de hoje é sobre as cidades impenitentes e sobre os espíritos atormentadores. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 3, vai dizer: fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Deus, Ele te guarda do maligno. Mas para isso é necessário que nós venhamos deixar o mal e fazer o bem. Porque o que desagrada a Deus é o mal. O que desagrada o Senhor é quando nós praticamos e os nossos pés correm para o mal. Isso desagrada a Deus. Para muitas pessoas, o Evangelho é estreito. Para muitas pessoas, o Evangelho é difícil. Por quê? Porque para muitas pessoas o difícil é abandonar o mal. Para muitas pessoas é muito difícil abandonar, deixar de falar mal das pessoas, deixar de fazer fofoca, deixar de prejudicar o próximo, praticar injustiça com o próximo. Para muitas pessoas isso é difícil. Evangelho é puro e simples. E Deus diz assim: ai daquele que diminuir ou acrescentar algo que não está na Bíblia. Em Apocalipse vai dizer que as pragas, as maldições cairão sobre aquelas pessoas que ensinam o Evangelho com a forma dissoluta, ou ensinam o Evangelho com a forma que tenta a Deus e impedem outras pessoas de entrarem no reino dos céus. Então o Evangelho de Cristo é puro e simples. Deus, Ele pede de nós que nós venhamos colocar Ele como prioridade acima do nosso coração, o nosso coração como prioridade, e deixar de fazer mal. Isso é o Evangelho, e você não estará longe do reino dos céus. Regra mais regras, mandamentos mais mandamentos, aleluia, mais mandamentos, mais regras. Isso não é Evangelho. Evangelho é você, aleluia, acordar de manhã e colocar ali um versículo. Evangelho é você acordar de manhã e ler a Bíblia, fazer a tua oração. Isso é Evangelho. E você sair de casa, a mesmo tendo motivos para fazer mal, para se vingar com a própria mão, mas você escolhe fazer o bem, você escolhe perdoar, você escolhe não fazer, não se vingar, não fazer mal ao próximo, e você então está vivendo o Evangelho.
A vontade de Deus é que todos os homens venham para o Evangelho. A vontade de Deus é que todas as pessoas se convertam da maldade e passam a escolher o bem, aleluia, ao próximo, o bem, aleluia, de você acordar de manhã e ter um coração grato e olhar para Deus o quanto Ele é bom. Porque muitas pessoas elas querem estreitar demais o Evangelho. O Evangelho é estreito para quem gosta do mal. Mas para quem gosta do bem, o Evangelho é prazer. Eu tenho prazer em Deus. Isso é o apóstolo Paulo. Então o Evangelho é sobre colocar as coisas de Deus em primeiro lugar e receber o Espírito Santo de Deus, que é novidade de vida. Você não tem que ficar preocupado com a sua roupa. Você não tem que ficar preocupado com rudimentos de homens. Você tem que ficar preocupado em colocar Deus em prioridade e deixar de fazer o mal. Então você viverá agora em novidade de vida. O Espírito Santo, Ele te educará. O Espírito Santo, Ele mesmo não precisará de homens para dizer para você o que é certo e o que é errado, porque o próprio Espírito, novidade de vida, aleluia, você saberá como agir, porque a lei, o Evangelho de Cristo, a lei de Cristo, ela não vem para aqueles que andam em novidade de vida, mas ela é Espírito e vida, a lei de Cristo, mas ela é principalmente a lei de Cristo para aqueles que não receberam o Espírito de novidade, o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo, aleluia, que traz bênçãos para a tua vida, o Espírito Santo que traz paz para a tua vida. É Ele que, aleluia, renovará o teu espírito, a tua alma, o teu corpo. É o Espírito Santo de Deus. Agravos, gravidades de pecado. Você não pode sair da graça e abusar da graça. Durante a tua semana, você precisará da graça. Caso contrário, você não pode ser salvo. O que pega para muitas pessoas é que elas abusam da graça de Deus. Quando você abusa da graça de Deus, você perde a salvação. Aleluia. Quando você se priva da graça de Deus, você perde a salvação. Por isso, aleluia, ministrar a palavra de Deus é uma grande responsabilidade, para que você não venha introduzir na igreja de Cristo mandamentos, tradições humanas, mas que não tem, aleluia, concordância com a verdadeira doutrina, que é deixar de fazer o mal e fazer o bem. Então eu entendo que durante a semana eu precisarei da graça, eu precisarei da verdade, aleluia, glória a Deus. E quando você abusa da graça, vai concluir a palavra em Romanos 6, a graça não nos permite permanecer prostrado no pecado, prostrado na dissolução, prostrado vivendo da mesma maneira que nós conhecemos o Evangelho, porque muitas pessoas sem Deus, sem o Evangelho, elas não conseguirão agradar o Deus Todo-Poderoso. As pessoas sem o Evangelho não conseguirão deixar de fazer o mal. Aleluia, glória a Deus, porque para muitas pessoas fazer o mal é só matar, roubar. Aleluia, glória a Deus, mas para Deus fazer o mal é você invejar, fazer o mal é você falar mal do próximo, fazer o mal é você, aleluia, Deus santo e poder e glória, prejudicar o próximo no teu trabalho. Há muitas formas para Deus de fazer o mal, e muitas pessoas elas se acostumam em fazer o mal, mas Jesus te chama para, aleluia, viver o Evangelho. E o que é fazer o bem é deixar de fazer o mal. Você não precisa, aleluia, se preocupar em bajular, se preocupar, aleluia, com tantas coisas, mas você precisa se
preocupar em buscar o reino dos céus e deixar de fazer o mal, então você estará amando o teu próximo, porque em Romanos capítulo 10, verso 13, aquele que deixa de fazer o mal, aleluia, ele está cumprindo a lei. Aquele que deixa de fazer o mal ao próximo, ele está amando e cumprindo a lei. Evangelho é simples, é puro, e muitas cidades, como vai dizer em Ezequiel 14, elas deixaram, aleluia, de fazer, aleluia, glória a Deus, deixaram a verdade, deixaram a graça, começaram a abusar da graça, e a partir do momento que muitas cidades começaram a abusar da graça, elas entraram na gravidade do pecado. E quando as cidades entravam, Ezequiel 14, Deus vai dizer, na gravidade do pecado, Deus então entrava, aleluia, com juízo e com justiça, com a profecia, com o castigo logo após. E Deus falou para aquela cidade, ainda que existe nessa cidade Daniel, Noé e Jó, aleluia, eles mesmos se salvarão pela sua justiça, pela sua bondade em não fazer o mal, mas eu destruirei até os seus filhos se eles não cumprirem, aleluia, a Deus, a bondade, porque Deus é justo e Ele abomina a maldade. E ali aquelas cidades foram destruídas, mas Deus livrou Noé, Daniel e Jó, porque Ele é fiel e confortará você e te livrará do maligno. Se você der ouvido à palavra de Deus, o maligno não vai, aleluia, prejudicar a tua vida, o diabo não vai poder fazer nada, porque Deus te confortará, Deus te guardará, Deus te livrará do mal. Em Salmo 91 vai dizer, Ele é que livra do mal, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, aleluia, glória a Deus. Nem peste, nem praga alguma chegará à minha casa, e o santo tem poder, glória, Ele livra do mal, Ele é poderoso, Ele é tremendo, Ele é glorioso, para a glória de Deus. Glória a Jesus. Então, nós temos o exemplo das cidades impenitentes, a qual Deus disse assim: vocês vão lá, irão pregar o evangelho lá. Se aquela cidade não se arrepender, o intuito de Deus é enviar os seus profetas para que venham ganhar a cidade, não para eles, mas para Deus. Se aquela cidade não se arrepender e tiver ainda 10 justos naquela cidade, Deus, Ele livrará os justos, mas não livrará a cidade. Entendeu? Abraão disse assim para Deus: Senhor, meu primo está lá. Está lá em Sodoma e Gomorra. E Abraão disse: Senhor, se tiver 10 justos lá, o Senhor livrará por causa dos 10 justos? E Abraão foi mais. Amém. Se tiver um justo lá, o Senhor livrará por causa do justo. E no final das contas, Deus não livrou a cidade. Por quê? Porque a cidade estava na gravidade do pecado. Repare que em várias passagens da Bíblia, Deus ele se levanta contra a maldade de várias cidades. Nós temos exemplo em Ezequiel 14. Nós temos exemplo em Sodoma e Gomorra. Nós temos exemplos da cidade da Babilônia. Então Deus, Ele veio para pregar
contra cidades, para que elas venham se arrepender do mal e venham começar a colocar Deus sobre todas as coisas. Quando a cidade não se arrepende com a pregação do profeta, o castigo vem sobre a cidade não prospera. Assim, todo mundo que está naquela cidade, a vida não vai para frente, não prospera, não sai do lugar. Por quê? Porque aquela cidade está como Sodoma e Gomorra, está como Nínive, está como, aleluia, as cidades impenitentes. E ele disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se fossem operados os mesmos sinais que foram operados em ti, muito que Sodoma e Gomorra tinham se arrependido. Por isso o rigor será muito mais para vocês do que para Sodoma e Gomorra no dia do juízo. Então Deus, ele requer que nós venhamos se arrepender e crer no Evangelho, porque é chegado o reino dos céus. Quem dá glória para Jesus? Jonas chega em Nínive. Quando Jonas chega em Nínive, ele chega para uma missão: pregar o arrependimento. Nínive era uma cidade que estava numa grave, na gravidade, e ninguém vinha contra Nínive por causa dos homens malignos que viviam lá. Então Deus fala para Jonas. Jonas estava lá na casa dele. Jonas, ele disse: eis-me aqui. Eu tenho uma missão para você. Você vai a Nínive, apregoa as palavras que eu irei te dizer a Nínive, para que eles venham se arrepender. Jonas pregou lá, e o Senhor falou para ele: ó, se ele não se arrepender, eu enviarei o mal contra aquela cidade e destruirei a todos naquela cidade, porque a maldade deles tem chegado a mim. Jonas foi. Porém, Nínive era uma terra rival de Israel. Você pregar na sua terra é fácil, pois todo mundo te conhece. Difícil, por mais que muitos não crerão em você, porque o profeta não tem como. O próprio Jesus voltou à sua própria cidade, lugar onde do seu nascimento, e não pôde operar muitos milagres, mesmo sendo Deus, porque muitas pessoas não tinham fé. Então o milagre não vem somente pelo poder de Deus, o milagre vai depender da sua fé. Creia nos teus profetas e prosperareis. Então Jonas chega em Nínive e começa a pregar o arrependimento, e a Bíblia vai dizer que o rei de Nínive exorta a todos a crerem no Evangelho, que é puro e simples, que é bom. Através dessa atitude do rei de Nínive, ele jejuou com pano de saco e cinza. O povo então entrou nessa ordem e nesse progresso, que é deixar de fazer o mal, que não é religiosidade, porque é religião pura, imaculada para Deus, é deixar a corrupção, o mal, e fazer o bem. É deixar de fazer o mal. Então Jonas prega, e a profecia está escrita assim como Jonas. 3 dias e 3 noites passou no ventre do peixe, e chegou em Nínive e pregou o arrependimento, e os ninivitas se arrependeram. Os ninivitas se arrependeram.
Então Deus não enviou o mal que ele falou que ia enviar, porque os ninivitas se arrependeram. Então a gravidade do pecado, quando Deus vai castigar uma cidade, é quando você começa a prejudicar outras pessoas, é quando você começa a infringir o principal mandamento, que ele quer fazer mal ao próximo, que não fazer mal ao próximo. Quando você começa a fazer mal ao próximo, você começa a entrar na gravidade, e Deus, ele bloqueará aquela cidade, como fez na Bíblia. Jonas não opera nenhum milagre, Jonas não cura o enfermo, Jonas não cura o cego, mas Jonas chega lá pregando: arrependei-vos, porque Deus está vindo com uma grande ira sobre a cidade, porque a maldade de vocês já tem subido ao trono da graça. Então, aleluia, comece então a se arrepender, porque Deus de Israel já era muito famoso e sabiam que Jonas era profeta por causa da unção. A unção despedaça todo jugo, é a unção, aleluia, de Deus na tua vida, que aleluia fará você vencer, é a unção de Deus na tua vida, que fará você alcançar a graça do Espírito Santo, porque a justificação vem pela fé, que traz a unção de Deus na tua vida. Então tem gente aí que está querendo começar a pregar agora, mas não quer se sujeitar aos futuros. Chegou agora e já quer sentar na janela. O que é isso? Somos Lúcifer. Somos rebeldes. Tem que sujeitar. As autoridades dele levantam, os ministros, que carregam, não debalde, a espada de Deus. A pessoa chega agora, já quer pregar, é bom. Mas para pregar, primeiro você tem que ouvir. Para pregar nas igrejas, você tem que ouvir. Tem que passar pelo menos 1 ano, 2 anos aí, buscando mesmo, a depender da tua busca. Depois que você batiza. Agora, para chegar no pastorado, você vai ter que submeter a liderança que Deus levantou. Timóteo teve que submeter, mesmo já pregando a palavra, após ouvir Paulo e aprender com Paulo, 1 ano ou 2 anos. Deus, ele tem pressa que você pregue. Só que você precisa se sujeitar à liderança. Porque pregar a palavra de Deus é uma responsabilidade muito grande. Não dá para você pregar sem o Espírito Santo. Por quê? Se você introduz uma falsa doutrina, você pode induzir não uma nação inteira, porque uma nação inteira não vai dar ouvidos ao obreiro que está pregando agora, ao diácono. Uma nação inteira dará ouvidos ao pastor. Vamos lá. Quando eu era do presbitério e do diaconato, eu já conhecia a palavra muito bem, mas eu não tinha a visão espiritual que eu tenho hoje. É diferente. Não basta só conhecer, é necessário ter experiência, porque a experiência é que traz a paciência.
a geração tem muito conhecimento. A geração tem muito saber. E por isso o saber, a Bíblia diz que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Quando aqueles dois homens não quiseram se submeter à liderança de Paulo, Paulo os entregou a Satanás, para que viessem a ser atormentados. Como o tema hoje é cidades impenitentes, espíritos atormentadores. Que o Deus fiel te confortará e te guardará do maligno. Mas para isso nós temos o que? Submeter à liderança. A liderança fala para você não fazer, mas você faz. Quem é a liderança? As autoridades que Deus estabeleceu. Os espíritos atormentadores, eles tomam conta de uma cidade e são liberados por Deus. De uma certa forma, trabalham para Deus sem querer. E eles são liberados por Deus, como será liberado no Apocalipse. 4 demônios que saíram do Eufrates, 4 cavalos, 3 cavalos do inferno. Esses demônios, eles são liberados para destruir uma cidade quando há gravidade de pecado. Por isso, a missão dos 70 eram apregoar, ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. As cidades que receberem vocês e as casas, comam tudo que colocarem à mesa e digam: a paz seja nessa casa. As cidades que não receberem vocês, sacuda o pó do sapato, da sandália, e partir para outra cidade. Porque haverá mais juízo nessa cidade do que para Sodoma e Gomorra. Então, se o juízo na terra, pensa aqui, para Sodoma e Gomorra foi fogo e enxofre, imagina o juízo na terra para cidades que Jesus tem curado, Jesus tem libertado, Jesus tem batizado com o Espírito Santo. Imagina o juízo na terra, porque ele disse que no final o juízo será maior. Então, se o juízo para Sodoma e Gomorra na terra foi fogo e enxofre, imagina o juízo para cidades impenitentes que viram a glória de Deus, os sinais que operaram, como não operaram em Sodoma e Gomorra, no ministério do Espírito, que é muito mais glorioso do que antigamente. Eu tinha um dia para curar os enfermos, libertar os cativos, os oprimidos, apregoar liberdades aos que estão aprisionados. Os espíritos atormentadores, eles entram para atormentar. Mas se você põe Deus em primeiro lugar na sua vida, persevera em oração, porque a oração
ela é para te livrar da carne, das coisas da carne, inclinação da carne, fofoca, tudo está falando que é errado. Se você já vive no Espírito, você não tem que ficar orando desesperadamente. A oração sem cessar era Paulo ensinando para os Tessalônicos, os recém-chegados, para que eles viessem ser aprimorados no Espírito e largassem a carne. Em Gálatas vai dizer: todo aquele que se inclinar para o Espírito colherá a vida, a paz. Todo aquele que se inclinar para a carne colherá a morte. Quando você vive no Espírito, você está obedecendo. E quando você obedece, é melhor obedecer do que sacrificar. Tem gente que acha que orar muito, 3 horas, 4 horas de joelhos, irá justificá-lo. Não. O que irá justificar a tua oração é você estar ligado no Espírito, na videira. Glória a Jesus. Uns começaram no Espírito e terminaram na carne. Quando Paulo pregava, Jesus pregava para eles orarem, é porque eles queriam mudar. Então você vai orar para que a tua carne venha sair da carne e venha entrar no Espírito, e você será uma pessoa abençoada. Mas eles queriam mudar. Tem gente que ora, achando que vai ser justificado, mas a pessoa não quer viver no Espírito, então ela faz sacrifício de tudo. Tanto que no céu não precisaríamos orar, no céu viveremos em adoração, em espírito e em verdade. Não haverá clamor, não haverá choro, não haverá tristeza nem morte, não haverá essas coisas, porque no céu nós viveremos um corpo em espírito, um corpo glorificado, um corpo, aleluia, incorruptível. Por isso precisamos orar para sair da carne e entrarmos no Espírito. Mas é para quem quer mudar, é para quem quer, aleluia, o Evangelho, quer as bênçãos, é para quem quer dar as coisas espirituais e quer vencer o maligno. E Deus é fiel, te confortará e te guardará do maligno. Mas para isso é necessário se inclinar para o bem, se inclinar para tudo aquilo. Filipenses 4:8, a doutrina de Paulo lá, tudo que é puro, amável, honesto, tudo que, aleluia, que se há também alguma louvor a Deus, isso devemos, aleluia, dominar o nosso pensamento. Colossenses capítulo 3, tudo que, aleluia, de Deus deve dominar os vossos pensamentos. Deus Santo, poder e glória. Isso não é doutrina pesada, isso é quando você tem prazer em Deus, quando você encontra satisfação, paz nas coisas de Deus, porque, aleluia, cânticos, hinos, salmos espirituais trarão paz para a tua alma, trarão paz para o teu espírito, darão paz para o teu corpo, darão paz para a tua casa e para a tua vida, em nome de Jesus. Decala para a surenda la paia. Sobre isso, a pessoa sai do culto, irmã Fátima, já entra na carne, já começa a fofoca, já começa a xingar palavrão. Tem como a pessoa viver abençoada? Não tem. Tem que estar no Espírito. Então Deus te confortará e te livrará dos espíritos atormentadores. Espíritos atormentadores são espíritos demônios, não. É pessoas também que têm um espírito que gosta de atormentar as outras pessoas. Então sai dos espíritos atormentadores
e entra no espírito das coisas de Deus, e Ele te confortará. Amém? Fica esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém.